bem-vindos a mais uma série de lives Parábolas de Jesus. E na noite de hoje vamos estar falando a respeito do jovem rico. Uma linda reflexão a respeito da nossa salvação e da nossa vida com Deus. Eu gostaria que todos vocês abrissem a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Mateus 19, 16. No livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Muito bem, diz assim: Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. Ame seu próximo como a si mesmo. Versículo 20 diz assim: Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: Eu lhes digo a verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo também: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou prosperidades, por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais nessa vida e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Olha, gente, eu não sei com você, mas comigo essa palavra fala profundamente a respeito de inúmeras coisas, principalmente da nossa salvação. Muitos que desconhecem a palavra de Deus relutam, né? E querem estar, vamos dizer assim, em briga, em retaliações com respeito a essa palavra, né? Dizendo que Jesus, então, disse que um rico, uma pessoa rica, não pode herdar o reino dos céus. Isso seria impossível, porque senão a Bíblia seria contraditória, né? A primeira contradição é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância que Jesus se refere
é abundância total, incluindo a prosperidade financeira, né? Porque a prosperidade financeira não é um erro, não é um pecado como muitos pensam, não é? O que é mal é o coração estar no dinheiro. E é sobre isso que vamos falar nessa noite, nessa live. Porque o que acontece? Por que acontece essa confusão quando lemos essa passagem? Primeiro, Jesus aqui não está mencionando que um rico não pode ser salvo. Até porque vários ricos foram salvos. Eu vou dar apenas, separei aqui para vocês terem conhecimento de causa, apenas 3. Zaqueu, o rico que foi salvo, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 19. O rico Nicodemos, não é? Um fariseu que era muito rico, Nicodemos, está escrito no livro de João 3. E o rico José de Arimateia, que também foi salvo, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 15. Então, a Bíblia, ela não duela, né? Deus não duela o seu caráter. Deus não fala duas coisas. O Senhor Jesus, ele fala uma coisa e aquela coisa é cumprida. Então, pastora, eu não estou entendendo, mas aqui parece tão claro quando ele fala que é quase impossível, né? Um rico entrar no reino dos céus. Então, vamos desmiuçar o que diz a palavra nesse momento. Primeiramente você tem que entender quem era o jovem, quem foi o jovem que conversou com o Senhor Jesus, não é? Ele era um jovem rico judeu, de classe alta, um homem importante, muito importante na sociedade. E ele era um homem que, dentro de tudo, procurava viver de acordo com os mandamentos. Mas ele queria saber como receber a salvação. Então ele era um homem que andava dignamente, que pagava os seus impostos, né? Até porque quando o Senhor Jesus mencionou para ele, olha, cumpra os mandamentos, você quer ser salvo? Cumpra os mandamentos. Jesus não disse aquilo para ele à toa. Jesus já sabia o que estava no coração dele, não é? Então Jesus falou assim, olha, cumpra os mandamentos. Ele falou, olha, isso eu já faço, eu já honro meu pai e minha mãe, eu, né, cumpro os meus votos. Ele disse aqui, né, eu amo o meu próximo, não mato, não cometo adultério, né, eu já cumpro os meus mandamentos. E aí Jesus, então, fez uma pegadinha com ele, porque Jesus sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus sabe o que está no seu coração. O Senhor Jesus, ele sabe o que está no meu coração. E ele prova os nossos pensamentos. Porque é isso que diz também a palavra de Deus no livro de Provérbios. Que o homem pensa que o seu caminho é perfeito, mas Deus conhece a intenção. Então, a intenção com que nós fazemos as coisas, né? Inclusive, postaram no dia de hoje, né? Sobre a intenção. Com que intenção nós fazemos o que fazemos? E é essa intenção que Deus sonda. E foi justamente essa intenção que ele sondou no coração daquele homem, daquele jovem rico. E ele falou, olha, então tá bom, você já cumpre tudo? Você então é certinho em tudo, né? Você faz tudo muito certinho? Então tá bom. Pega tudo que você tem, todos os seus bens e dá aos pobres. E aí sim, você terá o reino dos céus. O Senhor Jesus, nesse momento, ele não estava querendo pegar o dinheiro daquele jovem. Ele não estava querendo que o jovem ficasse sem os seus bens. Não é isso o ponto aqui dessa pregação. Jesus estava provando para saber aonde estava o coração daquele jovem. E ficou muito claro que para ele era muito mais importante as coisas dessa terra do que o reino de Deus. E é isso, meu amigo e minha amiga, que está nos vendo nesse momento, que está escutando essa palavra, é nisso que você tem que se pautar e é nisso que você precisa vigiar. Aonde está o seu coração? O que é mais importante para você? É a salvação de fato? Será que Jesus é o primeiro na sua vida de verdade? Quando ele prova o seu coração, quando ele coloca você em uma situação onde você tem que ser provado para ser aprovado,
Será que você tem sido aprovado por Deus na sua conduta? Será que de fato você escolhe Jesus? Porque o jovem rico não escolheu. Ele preferiu ficar com a riqueza. Tanto é que a palavra diz que ele saiu cabisbaixo, triste por aquela escolha. E Jesus, nesse momento, ele queria tão somente fazê-lo entender que, se de fato ele estivesse com o coração no Senhor Jesus, ele não pensaria duas vezes. Infelizmente, sabe, gente, o que acontece nos dias de hoje é isso. As pessoas, elas escolhem a sua própria vida. Elas fazem escolhas que massageiam a sua carne, fazem escolhas que trazem conforto para a sua vida. Não estou aqui dizendo que Jesus não quer o melhor, até porque no início do vídeo eu falei que ele veio para trazer vida com abundância. Mas o que eu estou dizendo é que a gente existem momentos na nossa vida que a gente tem que fazer escolhas. Jesus vai colocar sim a prova, sabe por quê? Porque não é qualquer um que é salvo, não. Essa história, essa conversa de que o céu é para todos, mentira. Isso é um engano. O céu não é para todos, não. O céu é um lugar, sabe, puro, santo, imaculado. Senhor Jesus é puro. Será mesmo que nós, com todas as nossas impurezas, vamos entrar no céu assim, de qualquer maneira? Tanto igual como um ímpio? O ímpio entra no céu, eu entro no céu, uma bagunça? Não, não, não. Não tem bagunça, não. Existe uma ordem, existe uma disciplina e existe uma conduta a ser levada a sério. Só que as pessoas não querem. E as pessoas usam versículos soltos da palavra de Deus para enganar-se a si mesmo. Então aqui o Senhor Jesus, ele viu que aquele jovem ele tinha o amor, o coração dele nas riquezas. O coração daquele homem estava no dinheiro. Então o Senhor Jesus mostrou para ele que se de fato o mais importante fosse o Senhor Jesus, ele faria a escolha pelo Senhor Jesus. E aí Jesus menciona, Jesus diz assim, olha que interessante, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então, terá um tesouro no céu. Olha só como Jesus é inteligente, né? Como Jesus conhece aquilo que está no nosso coração, não é? Porque as pessoas gostam muito de dizer, né? Bater no peito e dizer, eu faço tudo certinho, não é? Eu sou um crente certinho, eu faço tudo belezinha, eu sou muito prudente, Olha, gente, ninguém é perfeito, todos nós precisamos ser limpos de alguma sujeira. Todos nós precisamos estar em constante comunhão com Jesus e buscando o aperfeiçoamento em Cristo diariamente, porque nós não temos a capacidade de ser salvos só pela misericórdia de Deus. Mas esse é um tipo de pessoa que se julga santo, que se julga perfeito, que se julga certinho, que se julga muito bom no que faz, não é? E aí o Jesus fez rapidamente uma pegadinha com ele. E falou, você é bom, você faz tudo direitinho, os mandamentos, tá bom. Então agora eu vou tocar no que mais te dói. Sabe, gente, as pessoas... nós temos que levar mais a sério a nossa salvação. Nós temos que levar mais a sério e entender que a perfeição está em Cristo e que precisamos nos moldar e nos lapidar diariamente, nos livrando, sabe, das bagagens, deixando de lado tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que nos impede de receber o maior dos tesouros, o maior dos tesouros, que é o Senhor Jesus na nossa vida. E Jesus então disse, no versículo 22 diz assim, quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens.
Veja que ele escolheu os bens, foi embora, mas ficou triste. Assim é muita gente. É muita gente cheia de dinheiro, cheia de coisas, coração nas coisas que tem, mas são infelizes, são pobres de espírito, nada têm comunhão com o Senhor Jesus e pensam que a felicidade está nas coisas desse mundo. Como diz a palavra de Deus, são pobres, cegos e nus, não é? E diz assim, no versículo 24, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Gente, isso aqui não é uma agulha de passar a linha, né? Aquela agulha que a gente conhece, que passa o fio da linha, né? Pra gente costurar. Essa agulha que menciona a palavra de Deus era um nome que se dava a uma porta baixa e estreita que há em Jerusalém, na entrada de Jerusalém. Era uma porta pequena e baixa. Aquela porta em um formato assim, um pouco arredondado, se chama agulha. E o camelo, para entrar em Jerusalém, os camelos que vinham com bagagens, eles tinham que tirar as bagagens dos camelos, entrar com as bagagens primeiro, e o camelo tinha que dobrar os seus joelhos. O camelo tinha que se ajoelhar para passar, e ele era empurrado para dentro de Jerusalém por essa portinha. Quase não passava, não dava para passar. Passava uma pessoa, mas um camelo com muito esforço passava ali. Então, essa é a comparação que Jesus está fazendo. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que esse rico não é o que possui riquezas, é o que tem o seu coração nas riquezas. Assim como o jovem rico. A riqueza, Deus nos diz em sua palavra que ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele diz que ele dá esse ouro e essa prata para quem ele quer. Assim está na palavra de Deus. É para os filhos. Então, não se trata aqui de ter dinheiro. O que se trata é você ter o coração nas coisas. É o egoísmo, é o só pensar nisso, é aquilo ali habitar dentro de você, é você viver em função disso, dos bens materiais. A Bíblia diz que muito mais tesouros nós temos nos céus, onde a traça não pode comer, onde o bicho não pode corroer. Eu estava vendo esses dias na televisão uma mansão de uma pessoa muito famosa que morreu já há aproximadamente, se eu não me engano, quase 20 anos, se eu não me falha a memória. Gente, uma mansão, uma coisa extraordinária, jogada às traças. Mato para tudo quanto é lado, sabe? Bicho para tudo quanto é lado, corroendo as coisas porque tinham tirado os móveis, mas a casa ficou, né? A mansão ficou. Aquele piso maravilhoso, aquelas paredes maravilhosas, porque eles mostravam o antes e o depois, né? De como estava jogado às traças. Na época valia coisa de milhões. Se não conseguiram vender, a pessoa não tinha parentes, então aquilo ali ficou jogado às traças. E aonde será que foi a alma dessa pessoa, não é? Será que ele foi um desses que acumulou tesouros na terra sem se preocupar com a salvação? Como diz a palavra de Deus, louco. Ainda hoje pedirão a tua alma.
E o que tens guardado, para quem será? Sabe, gente, cada dia mais eu me convenço da importância da minha comunhão com Deus, da importância da minha salvação. Eu não tenho prazer nenhum nas coisas desse mundo. Nenhum prazer. Eu não tenho prazer. Se engana quem pensa que a gente vive para esse mundo, para o glamour, para aparecer, para ser influente. Nós queremos sim ser influentes para o reino de Deus ser propagado. Nós queremos ser influentes para que a palavra de Deus cresça através de nós. Que nós venhamos a diminuir, mas que o reino venha a crescer. E vamos crescer e vamos propagar o evangelho, ainda que isso nos custe a vida. Não tem problema, seguimos em frente. Assim como fomos chamados há mais de 25 anos atrás. Vamos cumprir o nosso chamado, o chamado que nos foi outorgado. Ganhar almas para o reino de Deus. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para fazê-los alertar, para alertá-los de tudo que você está vivendo. Abandone os pesos, assim como os cabelos. Abandone os pesos das bagagens de ódio, de mágoa, de ira, de rancor. Deixa toda essa bagagem para lá, para que você esteja apto para entrar no reino dos céus. Abandone o seu apego às coisas. Abandone o seu apego a qualquer coisa que seja para você mais importante do que o Senhor Jesus. Abandone isso. Siga os mandamentos e você terá uma parte no reino dos céus. É para isso que eu luto. Todos os dias. Luto contra a minha carne. Assim como você luta diariamente, você tem a sua luta pessoal, nós também temos. E lutamos diariamente para que possamos ter vida e nos parecermos um pouquinho mais a cada dia com o Senhor Jesus. E nos parecer um pouquinho mais com o Senhor Jesus a cada dia. Amém, queridos? Amém? Eu espero que essa live tenha ficado cravada no seu coração. Eu espero que você, de fato, não medite só aqui comigo antes de dormir. Medita mais um pouquinho. Medita mais um pouquinho. Como esse jovem ele era apegado às riquezas. Será que você também não é apegado a algum tipo de riqueza? De repente não material, mas você é apegado à sua própria vida. Você é apegada ao seu marido. Você é apegado à sua família, você é apegado à sua mãe, você é apegado aos seus filhos, de uma maneira que você não pode jamais pensar em renunciá-los de alguma forma por amor a Jesus. Mas não foi isso que Jesus disse? Aquele que deixa pai e mãe, como ele diz no final? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Versículos 29, para fechar. Gente, esse versículo para mim é tudo. Sabe por quê? Jesus, ele sabe que nós, seres humanos, nós somos seres egoístas, sabe? A gente é muito egoísta e a gente precisa ser compensado. Então veja você que toda a Bíblia, ela é compensatória. Toda ela, né? Olha, se você fizer isso, eu te dou isso. Pode observar, toda promessa é compensatória. Toda palavra é compensatória. Olha, se você obedecer isso, você tem isso. Se você fizer isso, você tem isso. Então, por que Jesus ele age assim? Porque ele sabe que a natureza humana é egoísta. Nós precisamos de algum incentivo para que a gente possa, então, ser salvo. Se com todos os incentivos que a palavra de Deus nos oferece, nós muitas vezes desviamos, né? E queremos viver de acordo com nossos próprios conceitos e preceitos, imagina se na palavra de Deus não houvessem promessas, não é? Então, olha o que o versículo 29 diz, para fecharmos com chave de ouro essa live. Vamos ler juntos? Pega aí sua Bíblia, que diz assim: e todos que tiverem deixado o quê? Casa, irmãos, irmãs, pai, mãe,
filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém? Isso aqui, para mim, é o meu conforto diário. Aqui não está dizendo para que você deixe a sua casa, né? Não é esse o sentido real da palavra, né? Deixar, eu vou abandonar minha casa, vou viver na rua, vou deixar meus irmãos, vou deixar minhas irmãs, não vou falar mais com meu pai, não vou falar mais com minha mãe, minha propriedade, não é isso. Ele está falando deixar no sentido quando há a divisão. Não é que Jesus menciona que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão, ele veio trazer a espada. Não é? Está escrito na Bíblia. Então, muitos de seus familiares não aceitam o fato de você ser convertido, de você viver para Cristo, de você amar a Cristo e ter uma vida santificada em Deus. Muitos, né, têm outras religiões e aí fica aquela divisão mesmo dentro do lar. Mas se você escolher continuar servindo a Cristo com todas as suas forças, com toda a sinceridade do seu coração, independentemente do que falam, do que julguem, do que acham, do que pensam, não interessa. O que interessa é a sua comunhão com Deus, é a sua consciência, é a minha consciência e é a minha vida que vai falar por si. Vocês não precisam estar se justificando para ninguém, para nada. A nossa vida em Cristo fala por nós. E mais uma dica, a sua vida aqui na Terra é um prefácio daquilo que você vai viver no céu. É uma pequena amostra daquilo que você vai viver no céu, ou não. Através da sua vida aqui, você consegue discernir aonde a sua alma está. Se no reino de Deus ou no reino das trevas. E você sabe. Ah, você sabe. Você sabe. Você lá no fundo sabe por quê? Porque a alma grita e o Espírito Santo confirma aonde está a nossa alma. Todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pais e mães e filhos ou propriedades por minha causa receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Aleluia. Amém? Queridos, vá dormir com Cristo. Sirva a Cristo. Viva para Cristo. Porque você, enquanto viver, é Cristo, é vida. E se morrer, é lucro. É com Ele que você vai se encontrar. E o seu tesouro é o maior de todos. Está lá no céu. A traça não corrói, o bicho não pode comer. É nisso que eu acredito. E passo essa minha fé para vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Um beijo, meus amados. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite linda, abençoada e tranquila na presença de Deus. Deus abençoe grandemente a todos. Permaneçam firmes e na fé sempre, tá bom? Um grande beijo. Se precisarem de mim, para o que quiserem, para o que precisar, eis-me aqui à disposição para servi-los, tá bom? Um beijo, meus amados. Até amanhã. Amanhã, para aqueles que são de Guaratinguetá e região, nós temos o nosso culto às 9 da manhã, dando primícia ao Rei dos Reis, ao único digno de honra e glória. Arrume-se, coloque o seu melhor para o seu Deus. Amém, queridos? Porque Ele merece todo louvor, toda adoração e todo o seu coração. Tenha você uma noite abençoada em família. Fiquem com Deus e na fé sempre. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.